everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1314 ou 15, sei lá eu. Very good, muito bem. Eu vou falar uma coisa aqui para você que pode lhe deixar preocupado, mas não é para se preocupar no sentido negativo do termo. A preocupação é boa, desde que seja uma preocupação sadia. É claro, você não vai ficar se preocupando de forma mórbida, né? Então tá, eu vou falar uma coisa para vocês do ataque espiritual que acontece à noite quando você está dormindo ou indo dormir. Você sabia, não se preocupe, mas acontece. Você sabia que no plano espiritual existem reuniões de psicólogos das trevas? Isso mesmo, reuniões de psicólogos das trevas. No plano espiritual existem regiões onde as trevas se especializam, se capacitam, se habilitam para lhe perturbar. Mas por que eles querem perturbar você? Há muitas razões que estão implícitas nisso tudo. Muitas razões. Principalmente desafetos do passado, do pretérito. Algo que você fez em outras vidas. Ou nessa também, de repente, não importa o que seja. Esses espíritos, eles aproveitam todo o ensejo para perturbar a sua paz interior, para desestabilizá-lo. Há muitos, inclusive, que acabam parando em hospitais psiquiátricos e não tem nada de doença psiquiátrica. O que tem é obsessão grave. Obsessão grave. Essa vampirização, ela se agrava de tal sorte que o indivíduo acaba parando atrás de muros psiquiátricos. Possessão, subjugação, fascinação são tipos de obsessões. E esta obsessão noturna é curiosa por quê? Porque ela se estabelece, ela se desenrola na madrugada, depois da meia-noite, 1 hora, 2, 3, você perde o sono e começa a ter pensamentos estranhos. Ou se está dormindo, está em pesadelo. Há laboratórios, nós dizíamos, laboratório no mundo espiritual. Psicólogos das trevas, nós dissemos também, sim, psicólogos que se especializam em perturbar. Vejam, por exemplo, o médico do Império Nazista, Joseph Mengele. Ele se especializou em quê? Em perturbar pacientes, em perpetrar dores atrozes em nome de pesquisas sádicas. Ele fez isso e era médico. O fato de você ser médico, você ser psicólogo, não significa que você é um ser equilibrado ou que concorre para a luz. Pode ser que você concorra para as trevas. Porque a inteligência é neutra. A inteligência é uma força da natureza. Você usa a inteligência para alavancar o progresso. A inteligência é uma força. Quem usa a inteligência para fazer os avanços propalarem, está utilizando a inteligência em prol da humanidade. Agora, aquele que usa a inteligência para deprimir, denegrir, para extorquir, onerar a população, a sociedade, ele está usando essa força de maneira negativa. Por exemplo, essa lapiseira, ela é neutra. Eu posso com essa lapiseira escrever mensagens de paz, de luz, de positivismo. Ou com essa mesma lapiseira, eu posso escrever mensagens deprimentes, negativas, destruidoras, que entorpecem os sentidos. Isso depende do quê? Da minha inteligência, da minha índole. Então esses psicólogos das trevas, o que eles fazem? Eles conhecem a psicologia humana, eles sabem, por exemplo, dos nossos temores e se especializam. Então, por exemplo, eles chegam até você e fazem toda uma análise de quem você é. Auscultam você, perscrutam você. Eles querem saber quem você é. Você é imperscrutável? Não, não é. Você não é imperscrutável. Sinto muito, se você pensou que você fosse, você não é. Porque quando você está sozinho, está pensando, você está deixando a sua marca, seu registro
no plano espiritual. E os espíritos que estão em torno de você percebem. O gênio lionês, Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos, interpela, indaga os espíritos na questão 452 do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão à nossa volta? Sim, eles estão. Eles estão na volta de todos. E eles veem o pensamento das pessoas. E na questão 459, 3 seguintes, Kardec pergunta, eles influenciam nossos pensamentos e atos? Sim, influenciam e muitas vezes são eles que vos dirigem. Claro que eles nos dirigem se nós permitirmos. Temos que ter muito cuidado. Os espíritos estão à nossa volta e nos leem. Nós somos um livro aberto, descerrado, página a página. Eles notam o que nós estamos fazendo. Eles registram o que estamos fazendo. Os nossos temores, nossas fraquezas, nossas má tendências. Então, por exemplo, se ele quer desestabilizar você e percebe que você é orgulhoso, ele não vai usar, por exemplo, do adultério. Porque ele sabe que o seu ponto fraco não é o adultério, é o orgulho. Agora, se o seu ponto fraco é o adultério, ele não vai atacar você no seu orgulho. Ele vai atacar você no seu ponto fraco, que é o adultério. De maneiras inimagináveis. Isso para um espírito é muito fácil. Então eles se especializam, eles passam por todo um trabalho para lhe perturbar, geralmente à noite, que é o momento mais propício. André Luiz, o repórter do além, ele nos diz, por exemplo, que pensamentos destrutivos, eles se alimentam à noite. À noite eles conseguem ganhar vida. Um dia vamos fazer um CADEF só sobre isso. Você sabia que o pensamento negativo, ele se incorpora à noite? Ele se intensifica à noite? Por isso que à noite depressivos sofrem mais. Ou vai chegando à noite, depressivos começam a sofrer. Por quê? Porque os pensamentos, eles se alimentam mais à noite. Pensamentos destrutivos são quebrados pela energia do sol durante o dia. À noite, pensamentos negativos. Então aquele dia nublado. Você sabia também que na Europa, por exemplo, muitos países, a Alemanha, só para citarmos como exemplo, a Alemanha, aquele clima, um clima nublado, muitas vezes, regiões da Alemanha, isso propicia pensamentos de suicídio. Você sabia disso? Por quê? Porque o clima oferece isso. Porque não há a luz do sol de maneira abundante para quebrar esses pensamentos ou enfraquecê-los. Agora à noite, como não há essa luz solar, à noite esses pensamentos eles são intensificados. Então esses espíritos aproveitam para se vincular a você e começar a perturbar. Eles fazem uma análise de quem você é. Por isso que você deve conhecer as suas fraquezas. Qual que é a sua fraqueza? Inveja? Os ciúmes? Falar mal dos outros? O adultério? O vício do cigarro? Do álcool? Da maconha? Comer demais, em demasia? Jogos? Jogos eletrônicos também? Muitos irmãos viciados em jogos. Não só jogos eletrônicos de TV. Jogos outros, quaisquer que sejam. Irmãos que ficam presos nisso, perdem dinheiro, perdem a paz. Poker, por exemplo. O poker, de maneira geral, é muito bom. Muito bom. Tem inclusive profissionais de poker, sem problema algum. Mas tem pessoas que perdem somas vultosas em nome de jogos. Então isso é negativo. Os espíritos se vinculam a você e vão destruí-lo. Digamos que a sua má tendência seja do adultério. Os espíritos vão atacar você nisso. É nisso que eles vão potencializar esse ponto fraco em você. Tem que tomar muito cuidado. Para se livrar disso daí é passe. Ah, mas eu não sou espírita, não tem problema algum. Você não é espírita, o que tem isso? O que tem isso? Você precisa ser físico para ler um tratado de física? Você precisa ser médico para ler alguma pesquisa médica? Precisa? Não. Você precisa ser espírita para tomar o passe? Também não. Então vai lá, toma o passe, explica para a atendente o que está acontecendo com você. Ela vai analisar o seu caso e vai destruir esses miasmas, pensamentos perturbados
perturbadores que chegam até você por obsessão. A bioenergia ou o passe, tanto faz, vai ajudar você muito com toda certeza. Pense nisso, podemos estender esses assuntos. Eu tenho um convite para você muito especial. Junte-se ao nosso canal Cadef, que cresce a cada dia. Se inscreva, é grátis e você vai perceber que a sua vida vai mudar. Isso eu lhe garanto. E não esquece, man, dá o tapa maroto no like. Pá, very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso. Que Deus seja louvado.